A paz do Messias chamado Cristo e uma boa noite para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E para você também que já começou a assistir todos os meus vídeos que eu estou postando. Quero trazer para vocês a palavra de Deus, a mensagem nessa noite. Que não desistam da caminhada, que continuem firme na fé e esperando a volta do Messias, chamado Cristo e chamado de Jesus. Irmãos, eu quero que você que está assistindo o vídeo fique bem atento, bem esperto e atento para ouvir a palavra que vai ser lida agora. Porque todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que é a voz de Deus, e que é a palavra de Deus, que dá no mesmo sentido, são filhos de Deus. Ouçam com atenção. No livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 33 até o versículo 46. E também no livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 12. E também no livro de Lucas, capítulo 20, do versículo 9 até o versículo 19. Vamos lá, juntos. Ouçam agora. Jesus disse: escutem outra parábola que eu vou lhes contar. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Aqui Jesus está contando que o Pai, Deus, ele construiu essa plantação. E essa plantação são as pessoas no mundo, que são as uvas. E a plantação é o mundo. É este mundo. E eu quero dizer para você que fique firme, forte, bem atento, porque você não sabe o dia e nem sabe a hora que o filho vai voltar para recolher as suas uvas, a sua parte, e levá-los para Deus. Essa uva somos nós, uvas boas, somente os bons, ele os levará para o Pai. As uvas podres
vai ficar todas as uvas podres. Somente as boas ele acolherá e as levará. Quando chegou o tempo da colheita, o dono, que é Deus, o Pai, mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Então, um arrendamento é pago de ano em ano. E as pessoas que arrendam, são arrendadores, elas têm o direito de trabalhar, cultivar a terra, colher os frutos, fazer o vinho e dar a parte do dono da plantação de uva, pois ele espera receber, pois ele espera que os lavradores fossem pessoas boas e pessoas honestas, mas Jesus está contando que elas não eram boas e nem eram honestas. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram pois eles eram violentos, assassinaram outros, pois eles eram assassinos. É a verdade que Jesus está contando. Jesus está contando a história aqui, relatando o que aconteceu com os profetas antes dele, que vieram, até chegar ele. E mataram ainda outros a pedrada. Aí, o dono, o pai, o meu pai mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram as mesmas coisas. Também eles agarraram, bateram, espancaram e mataram. Eles eram maus, violentos e assassinos. E ladrões. Depois de tudo isso, o pai, mandou o seu próprio filho, pensando, o meu filho, eles vão respeitar. Mas esses lavradores não quiseram respeitar o filho. Também agarraram o filho, bateram no filho, espancaram, humilharam e o mataram. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: olhem, agora já não basta o patrão ter mandado os empregados e agora mandou o filho. Nós matemos os empregados dele, agora vamos matar o filho. Este é o filho do nosso patrão, é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. E se ele herdar a plantação, nós não vamos ter nada. Nós não vamos ter lucros.
vamos ficar sem nada, então vamos matá-lo. Foi o que eles pensaram logo de primeira. Vamos pegá-lo e matá-lo. E a plantação será nossa. Então agarraram o Filho de Deus e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Lembrem que mataram Jesus fora de Jerusalém. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores maus? Com aqueles lavradores maus, ladrões, violentos, ingratos e assassinos. Porém, eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhes darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito do Filho do Homem e a respeito dos profetas? Eles mataram muitos, todos eles. Espancaram, aprisionaram, bateram, mataram. Também não será diferente comigo. Eles vão me rejeitar. Eles vão bater em mim e vão me matar. A pedra que os construtores rejeitaram. Veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Porém, o reino dos céus não é para ingratos, ingratas, para os violentos, os mentirosos, os ladrões e os assassinos e os abomináveis. Não é. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, seja essa pessoa qual for delas, vai virar pó. Porém, os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que o Senhor Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Eles eram maus, ingratos, rebeldes, ladrões e assassinos. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo
achava que Jesus era profeta. Meus irmãos e minhas irmãs, agora, essa explicação com toda a certeza está resumida no livro de Salmos 119 e o versículo 166. Vocês vão ver agora a verdade. Salmos, número 119, versículo 166. Aqui ele declara: espero que me livres dos meus inimigos, ó Senhor Deus, pois cumpro os teus mandamentos. Pai, me livre dos inimigos. Livre-me, porque eu te obedeço. Já que eles não te obedecem, eu te obedeço. Já que eles não te servem, mas eu te sirvo. Já que eles não te adoram, mas eu te adoro. Eu nasci, Pai, para te obedecer. Eu não sou assassinos, ingratos, rebeldes, violentos como eles são. E agora, vamos para o livro de Marcos, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 12. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho. E construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte, mas os lavradores agarraram o homem, o servo, obediente, empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos, mas uns foram surrados e outros foram mortos. E agora, a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Era o seu próprio filho. Quem é esse filho? É o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Finalmente ele o mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar e vão me dar o que é meu, vão dar o arrendamento,
a parte da colheita, que é minha. E o meu filho vai trazer de volta. O meu filho vai trazer todos para casa de volta, que somos todos nós. E os que ainda precisam voltar para casa. Jesus está esperando de braços abertos. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo. E a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram. E jogaram o corpo para fora da plantação. Quem é esse? É Jesus, que mataram fora de Jerusalém. Aí Jesus perguntou: e agora o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores, que são os obedientes. Os filhos obedientes é quem vai herdar a plantação. Os maus, os ingratos, rebeldes, desobedientes, avarentos, os rebeldes, não herdarão essa plantação mais. Porque quando o Pai resolver, de uma vez que já está resolvido, a destruição deste mundo, quem vai herdar são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito da pedra que os construtores rejeitaram? Veio a ser ela a mais importante de todas, que é Ele. Jesus aqui está dizendo: eu sou o mais importante de todo, mas mesmo assim eles me rejeitaram, me desprezaram e me abandonaram e vão me matar. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo, por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Muitos estão pensando que ele não vai voltar para tomar de conta do que é dele. Ele vai voltar. E eu quero dizer para todos os irmãos agora, antes de eu ler o livro de Marcos e o livro de Lucas, que no livro de Mateus, no capítulo 28, Jesus está dizendo que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Este mundo está sendo sustentado pelo amor de Jesus. Enquanto ele não voltar, não aparecer nesses céus rompendo, ainda tem oportunidade para crerem, se arrependerem e voltar a praticar as coisas boas e honestamente. E agora, vamos para o livro de Lucas. Lucas 9. Lucas capítulo 20, versículo 9. Vamos lá. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas e arrendou-a para uns lavradores. E depois foi viajar
ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada, porque não quiseram pagar, não quiseram dar o que é de Deus, não quiseram roubar a Deus. Essa é a verdade. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele. Depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada, porque não quiseram pagar a Deus, devolver a Deus o que é de Deus. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer agora? Já sei, vou mandar o meu filho querido. Jesus está falando que Deus enviou ele, e ele é quem é o filho querido e amado do Pai. E o Pai o mandou para a plantação. E essa é a plantação que ele veio para organizar tudo e colocar tudo no lugar. E os escolhidos não quiseram aceitá-lo. Bateram, humilharam ele, espancaram e depois zombaram e mataram ele. Tenho certeza de que vão respeitá-lo, o meu filho. Assim é Deus falando. Tenho certeza que eles vão respeitar você, meu filho. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora o que é que o dono da plantação vai fazer com esses lavradores maus, desonestos, ingratos, violentos e assassinos? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Como já tenho dito, vou falar de novo. Aos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, os que fazem a vontade do Pai com sinceridade, os que fazem a vontade de Deus com dedicação, é que herdarão essa plantação de uva. É somente nós que iremos entrar no reino dos céus. Porque João, o último dos apóstolos, ele viu um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém, adornada para o seu esposo, que vinha do céu. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Começaram a repreender o que Jesus estava falando, mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Todos que vieram antes de mim não foram tão importantes, não eram mais importantes do que eu. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o mais importante do que todos que vieram antes de mim. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pedra vai virar pó. E agora, o resumo de toda essa palavra do Senhor nosso Deus está resumido no mesmo livro de Salmos,
o capítulo 119, do versículo 141. Vamos lá, o resumo para que vocês vejam. Versículo 141. Sou humilde e desprezado, porém não esqueço os teus ensinamentos. Pai, eu sou humilde e desprezado, porém não esqueço os teus mandamentos. Pai, eu sou humilde, mas sou desprezado. Eles não me aceitam. Eles não querem saber de mim, que sou teu filho. Pai, eles te rejeitaram, porque todo aquele que me rejeita, rejeita o Pai. Todo aquele que me rejeita, rejeita o Espírito Santo de Deus. Pai, eles me rejeitaram, porque eu sou humilde e eles são avarentos, ingratos, rebeldes, violentos e ladrões. Eu te obedeço, mesmo, Pai. Eles não te obedecem, mas eu te obedeço. Sou humilde, Pai, e desprezado, porém não esqueço os teus ensinamentos. Faço o bem, Pai, não faço o mal. Pai, e desde agora eu já agradeço todos vocês por ter assistido esse vídeo até o final. Agora fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.